Boa noite Brasil, cheguei Brasil. Boa noite queridos, queridas, vamos para o nosso terceiro dia de preparo e gente, como está sendo incrível esse preparo. Vocês vão poder compartilhar um pouquinho já comigo. Boa noite Samara, boa noite minha amiga Laisa, já está aqui comigo. Tanto no Insta como no Meet. Boa noite, irmã Inês. Saudade, minha querida. Saudade de você. Por mais que a gente está lá no grupo juntinhas, né? Mas que bom que você está aqui também. Janiele, boa noite, minha querida. Boa noite, pastora dos anjos, está aqui conosco. Gente, como tem sido precioso. Atrasei um pouquinho, porque eu estava contando um testemunho aqui para as meninas aqui na sala do Meet. E estava falando para elas da bondade de Deus, né, dos livramentos, né, que Deus deu para algumas pessoas que me procuraram hoje. Algumas me mandaram mensagem, não consegui continuar, né, de ver, mas vou ver amanhã. Amanhã eu prometo que dou um retorno para aquelas que me mandaram e eu não respondi ainda. Não se preocupe que eu vou te responder. É a correria que eu tô de fechamento de semestre da faculdade, então fica um pouquinho mais tenso durante esses dias, mas já passa. Boa noite, Jacira. Boa noite, Magali. Boa noite, Raimunda. Tia Lê, boa noite, querida. Boa noite, Claudinha, minha cheirosa. Boa noite, Simone. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Gente, eu estava falando com elas aqui na salinha do Meet sobre os livramentos que Deus tem dado. E isso porque a gente nem começou os 21 dias. Eu não sei vocês, mas o que eu tenho visto de livramento não está escrito. Boa noite, tia Lulu. Seja bem-vinda, minha querida. Então, a palavra que eu quero trazer para vocês hoje é justamente sobre isso. E como é que está a experiência de vocês? A gente já vai entrar na palavra. E como é que foi esses 2 dias que se passaram? Me contem, compartilhem comigo um pouquinho da experiência. Tem algumas irmãs que já têm me mandado, né? E pode ter certeza que eu vou guardar todas essas que estão chegando para mim no meu particular. Eu tô guardando porque um dia elas vão ser divulgadas e eu vou contar um pouquinho da sua parte, né? Do que você tem vivido. E tem sido tempos de realmente intimidade, tempo de comunhão. Se você tem feito isso, a Damara está falando, tem sido maravilhoso, especial. Glória a Deus. Sabrina, boa noite, minha querida. Eu acho que colocar em palavras a gente não vai encontrar. Porque quando você vive, né, experiências, quando você vive intimidade com Deus, você fica tão maravilhado, você fica tão extasiado, você fica tão feliz. E eu recebi um depoimento, né, de uma irmã e ela falou algo que é muito, muito verdadeiro. Essas coisas que a gente está falando aqui, é igual eu falei ontem. Às vezes vai parecer loucura para muitas pessoas, né? Você fala assim, eu vi, né? Eu estive em tal lugar com Deus, mas que lugar é esse? Lugar da sua imaginação? Tá maluca? Tem pessoas que vão achar realmente que você é maluca, tem pessoas que não vai nem te dar atenção. Isso não é para qualquer pessoa. Presta atenção no que eu tô te falando. Você compartilhar uma experiência como essas que nós vivenciamos já há 2 dias atrás e que vamos vivenciar hoje o terceiro e mais 21 dias, presta atenção, não é qualquer pessoa que vai te ouvir e falar assim, nossa, eu quero viver isso. Tem pessoas que não vão nem te dar bola, tem pessoas que vão achar que realmente você tá com um a menos, sabe? E com essas pessoas que não vão te dar bola, não dá bola não. Você não tem que dar bola para o que ela pensa ou deixa de pensar. Você tem que saber que tem um Deus que te ama e que tem experiências sobrenaturais para compartilhar com você. Você tem que ter algo na sua vida, no seu coração, uma identidade dentro de você bem firmada
bem alinhada, bem alicerçada na rocha, a ponto de pensarem e falarem o que quiserem de você e você ter aquela certeza: eu quero Deus, eu quero viver experiências, eu quero viver intimidade, eu quero viver o secreto, entendeu? Então, vai ter pessoas que não precisa você comentar e você vai identificar. Por quê? A palavra do Senhor diz que o homem espiritual, o homem e a mulher, tá? O ser humano, a pessoa que é espiritual, ela discerne bem todas as coisas. Mas o homem natural, ele não vai discernir nada. Ele não vai entender nada do que está acontecendo. Então, vou te dar um conselho. Procura conversar com pessoas que está sobre isso, né? Sobre a intimidade, sobre comunhão, sobre relacionamento com Deus. Procura conversar com pessoas que estão no mesmo nível que você. Por quê? Porque vai ter troca de experiência. E não você contando algo e a pessoa nem dando bola, a pessoa jogando pérolas aos porcos, sabe? Fazendo de conta que nem tá ouvindo. Conversa com pessoas que estão alinhadas com Deus. Queira do seu lado mulheres de Deus. Homem, você que é homem de Deus, procure estar ao lado de homens de Deus. Homens de Deus que vai falar: cara, vamos pro culto. Tá tendo não sei se eu posso falar evento, talvez não seja esse nome, mas é um projeto incrível que se chama Legendários e inclusive está tendo agora, né? Então, um homem de Deus, chamar você homem de Deus para ir para um lugar como esse, Legendários, cara, abraça essa causa, dá a mão para esse homem aí, vá para o Legendários, vá para um congresso, vá para um culto, vá para um HQV, que é os cultos de homens que nós temos na nossa igreja. Agora o homem fala assim: não, vamos ali tomar uma, o que tem, né? É só uma, a gente só vai sentar, vai bater um papo, não tem nada não. Claro que tem. Ah, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Ah, vamos ali só sentar, é só entre mulheres, amigas de trabalho. Vai acrescentar algo na sua vida? Vai fazer com que a sua vida mude? Se não vai, para quê? Vai para casa, vai descansar, né? Vai se colocar aos pés do Senhor. E eu vou te falar algo. A irmã, a Aninha, tá falando assim, ó: eu peço ao Senhor colocar amigos de Jesus na minha vida. É sobre isso. Sabe o que você pode pedir? Jesus, me dá as suas amigas. Jesus, me dá os seus amigos. A pastora dos Anjos está falando aqui também: um abismo chama outro abismo. Exatamente. Hoje é só um barzinho, é só uma cervejinha. Hoje é só, vamos sentar ali na calçada, vai ter só os manos, só os amigos. Não, não dá nada não, pega nada. Pega nada não, claro que pega tudo. Tudo que você imaginar de demônios, pega tudo. Sabe aquela coisa que você fala assim: nossa, nada a ver, tem tudo a ver com demônio, tudo a ver com coisa errada, tudo a ver com coisas que querem te levar para o abismo, para aquilo que atrasa a sua vida. Então, querido, querida, anda com quem quer te levar para perto de Deus. Tenha do seu lado pessoas que querem te levar para mais perto de Deus. É vigília? Vai! Nem que seja um em cima do outro dentro do carro. Sabe aquele carro que vai tudo apertadinho, mas vai um monte, vai até no porta-mala? Mas vai. Vai para lugares que vão te aproximar. Vamos para o monte? Vamos para o monte. Inclusive, minha amiga Laisa, minha amiga Silvia, minha amiga Aninha, nós estamos querendo ir de novo para Sertãozinho, mas para a gente subir o monte. Se tiver mais alguém aí da redondeza a ponto e querendo subir o monte, nós estamos querendo nos preparar para subir o monte de Sertãozinho, esse mês de julho. E então, a gente pode até fazer uma live, né, meninas? A gente pode levar todas as mulheres que estão aqui com a gente para o monte através de uma live, igual a gente senta na mesa aqui, né? Então, escolha. Você tem o direito, você tem o livre arbítrio. A Roberta está dizendo: eis-me aqui. Glória a Deus, Rô, vamos mesmo. Você tem o livre arbítrio. É você que faz escolha. Aí você fala assim: nossa, mas eu só quebro a cara. Nossa, mas eu só me enrosco. Quando eu vou ver, eu já estou envolvido com pessoas erradas. Claro, você escolheu errado. Você não é obrigado a plantar, mas a partir do momento que você planta, você é obrigado a colher.
A lei da semeadura é simples e clara. Você não é obrigado a plantar, presta atenção. Mas a partir do momento que você plantou, você vai colher. Então presta atenção na sua semeadura. Presta atenção. A Daniela tá falando, eu quero ir. Glória a Deus, Dani, vamos subir mesmo, vamos pro monte. A gente vai avisar vocês. Meu esposo sobe todo mês um monte diferente. Cada mês a gente vai para uma cidade. E a gente sobe o monte para orar pelo povo aqui de Guaíra, pelo povo da nossa igreja. E esse mês vai ser o Monte de Sertãozinho. Nós batemos o olho lá o dia que nós fomos pregar, lá na igreja do pastor Ricardo e da Laisa. E nós falamos, nossa, precisamos voltar aqui para subir nesse monte. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Mas, sobre experiências, vamos conversar um pouquinho sobre isso agora? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência de um grande homem de Deus, o Pedro. Ai, gente, como eu admiro esse homem. Ele e mais os outros 2 discípulos que você já sabe de cor e salteado. O Pedro, Tiago e o João. Hoje eu vou falar do Pedro. Com o passar dos dias eu vou trazer outros. E a experiência de Pedro foi quando ele estava dormindo. Lembra que eu falei no começo aqui para vocês sobre livramentos? Quando nós temos vida no secreto, até quando você está dormindo, Deus te livra. Quando você tem relacionamento com Deus, até dormindo, Ele guarda os seus familiares. Olha o que diz aqui no livro de Atos, capítulo 12. Eu vou resumir porque você já sabe dessa história, você já conhece. Se você não conhece, depois você pode ler o 12. O verso que eu quero ler é o 6. Aqui conta sobre quando Pedro ele foi preso, né? E ali ele ficou acorrentado. Aqui ele fala que, e havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Aqui Tiago havia sido morto, né? Mataram Tiago e prenderam Pedro. E olha para você ver o que é você confiar em Deus. No 6 diz assim, ó. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo. Nessa mesma noite estava Pedro dormindo, entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Queridos, quem é que dormiria com as algemas nas mãos, algemas nos pés, um quarteto ali de soldados ali guardando eles, guardando o Pedro? Quem é que dormiria? Você numa prisão, ali ameaçado de morte, né? Quem é que teria essa condição psicológica de dormir? O capítulo, minha querida, Atos 12, eu li o verso 6, tá bom? Atos 12, 6. Quem é que dorme no meio de uma tribulação? Quem tem vida no secreto. Quem tem vida de intimidade. Irmã, eu tenho passado eu tenho passado noites acordada. Eu não sei mais o que é dormir, talvez você esteja falando isso. Eu não sei mais o que é dormir uma noite inteira. Pegar para dormir, um exemplo, umas 10 horas da noite e ir até as 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, sei lá. Quantas pessoas conseguem dormir esse tempo todo, direto, sem acordar na madrugada? Aquele sono, né, restaurador, aquele sono que você acorda restaurada. Muitas vão dormir até cedo, mas quando é 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, estão acordando. Se for para você ir orar, amém, glória a Deus, aleluia. Mas se você não está indo orar, você acorda com aquele coração palpitando, você acorda, parece que estão te sufocando, você acorda, parece que é realmente aquela crise de ansiedade. Isso é falta de secreto com Deus e isso vai acabar, porque nós já começamos um propósito. Nós já começamos e desde o início, lembra a primeira palavra que Deus deu para nós? Daniel,
Ei, Ana, Marta, Maria, Josefa, Joana, Roberta, olha o seu nome, coloca o seu nome aí agora. Desde o primeiro dia que você propôs no seu coração, desde o primeiro dia eu já mandei um anjo. Porque eu vim por causa das tuas palavras. O anjo disse isso para Daniel. Ei, Daniel, acalma. Calma teu coração, querido. Acalma teu coração, querida. A solução chegou. Foi assim, mamata? Não. Se você não leu a continuação daquele versículo, querido, querida, veio bomba depois daquilo, não veio mamatinha não. Mas ele se apegou àquilo que o anjo disse. Desde o primeiro dia, suas palavras foram ouvidas e eu vim por causa das suas palavras. Foi por causa das suas palavras que eu vim. O que Daniel falou que foi tão surpreendente? O que ele orou que foi tão surpreendente que ele fez o anjo de Deus descer? E não sendo suficiente Gabriel manda chamar o Miguel. Você vai ver isso daqui a alguns dias, eu vou falar sobre isso com você. Não sendo suficiente o Gabriel, ele chama reforço. Mas eu já vou te dar um spoiler do que vem. O reforço que ele pede é só um. Veio uma tropa contra Daniel. E quando Gabriel pede reforço, ele pede só um. Amada, é só Deus que você precisa. Só dele. E a partir de hoje, eu quero determinar sobre a sua vida, sobre você que não dormia, não sei há quanto tempo que você não dorme. Eu quero determinar que a partir de hoje você vai dormir noites inteiras. Eu quero determinar que a partir de hoje você vai dormir e você vai ter o sono restaurador em nome de Jesus. Que a partir de hoje você vai deitar a sua cabeça no travesseiro e você não vai demorar para dormir. Sabe aquela dependência de remédios que você tinha até para dormir? Eu estou decretando sobre a sua vida em nome de Jesus que você seja liberta de toda medicação. Você vai abandonar os medicamentos? Não, você vai ser sábia, você vai retornar ao médico até o ponto dele falar, olha, Dona Joana, Dona Maria, Dona Cida, seja lá qual for o seu nome, querido, querida, até o dia em que esse médico falar para você, olha, eu tô te liberando da medicação. Você não precisa mais disso, olha como você tá bem. Você apresenta para mim sintoma, aliás, você não apresenta mais para mim nenhum sintoma. Você apresenta para mim uma mulher completamente saudável. Por quê? Porque você vai começar a viver uma vida no secreto com Deus. Você vai fazer como Pedro. Você vai dormir, mesmo do lado de soldados, mesmo do lado de homens ali que estavam guardando a vida dele para ele não fugir. Gente, por que eles colocaram tudo aquilo em Pedro? Era um homem. Era um só. Será que ele era tão grande, tão forte assim? Não. Sabe por que colocaram tudo aquilo? E eles colocaram ainda sabendo que Pedro não estaria lá pela manhã. Eles colocaram tudo aquilo porque eles sabiam que Deus ia mandar o anjo dele que ia libertar Pedro. Olha o tanto de coisa que colocaram para segurar Pedro. E seguraram? Não. Quando Deus quer te livrar, querido, o inferno inteiro pode se levantar contra você, mas ele não toca em você. O inimigo não toca em você quando você tem vida com Deus, quando você tem vida de secreto, quando você tem vida de intimidade, quando você tem vida ali no altar com o Senhor. Sabe aquele pai que consola, sabe aquele pai que fala, filha, eu tô com você. Eu vi todas as suas lágrimas, eu vi todas as noites que você ficou acordada. E eu estou dando um basta. Eu estou dizendo para você, ei, dorme. Dentro da prisão, dorme. Sendo perseguida, dorme. Eu vou te livrar. Pedro conseguiria sair dali naturalmente? De jeito nenhum. Olha o quanto de coisas estava cercando ele, prendendo ele, aprisionando ele. E o que ele faz? Ele dorme. Sabe o que significa esse dormir? Confiança. Mesmo em meio a tribulações, você confia. Por isso que às vezes as pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, nossa, essa pessoa só pode ser maluca. Essa pessoa só pode ter um parafusinho a menos, porque olha o tamanho dessa luta que ela está passando e ela está lá sorrindo, ela está lá cantando, né? Ela está lá, nossa, aliás, ao invés de eu dar um conselho para ela está dando conselho para mim. Sabe quando você vai visitar alguém? Você fala assim, nossa, eu vou lá visitar a Dona Mariazinha, porque, né,
ela recebeu um diagnóstico, então ela não está muito bem. Quando você chega lá, ela dá só paulada na palavra. Ela fala, não, Jesus já me curou. Não, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é fiel. Você sai de lá evangelizado, você foi lá para evangelizar, você foi lá para dar uma palavra, você sai de lá com uma palavra. E uma palavra de ânimo, viu? Porque você foi lá triste, porque ela recebeu uma notícia triste. Aí você fala assim, não, vou lá levar o consolo. Você sai de lá consolada. Você sai de lá consolado porque Deus faz isso na vida do cristão. Ele faz as coisas loucas confundir as sábias. E é isso que Ele vai fazer na tua vida. O recado que eu quero deixar para você hoje, último dia de preparo. A próxima madrugada, que vai ser, já posso falar hoje porque já é 00:18. Então hoje, às 23h55, quando nós nos encontrarmos, à meia-noite, nós vamos fazer a oração da abertura do jejum. Então você tem mais hoje que vai contabilizar os 3 dias. Você vai ter mais hoje para você pensar realmente o que você vai jejuar. Mas eu só quero você aqui amanhã, aliás hoje, às 23h55, se realmente você for fazer esses 21 dias de jejum. Se realmente você está disposta a mudar de vida, se você realmente está disposta a viver experiências com Deus, se realmente você está disposta a viver o secreto, a viver aquilo que você nunca viveu, esquece aquilo que você já viveu. Sabe aquele raso que você tem vivido? Sabe aquela aguinha batendo na canela? Sabe aquela aguinha ali falando assim, nossa, sai que aguinha fresquinha, daí a água do mar desce. De repente a água vem de novo e molha só a sua canelinha, você fala assim, nossa, que delícia. E lá vem mais uma marolinha, ai, que delícia. Acabou. Sabe esse negocinho de ficar só batendo na sua canela? Ah, não, irmã, essa água já tá batendo na minha coxa, tá pouco ainda. Irmã, essa água já está batendo aqui na minha cintura, tá pouco ainda. Sabe aonde a gente vai, queridas? Queridos, a gente vai mergulhar nesse rio. A gente vai ir mais profundo. Chega de raso. Chega de você viver ali, sabe? Sabe aquela coisinha? Sabe aquele crentinho? Sabe aquela mulherzinha? Sabe? Aquela cristãzinha? Não, chega. Eu sou uma mulher de Deus e eu quero ver você vivendo o profundo. Eu quero ver você mergulhando nessa presença de Deus e você falar, eu mudei. Você olhar para dentro de você mesma e você não identificar mais aquela mulher que existia até hoje. Aliás, já vamos colocar esses 2 dias que se passaram há 2 dias atrás. Eu não quero mais aquela mulher que existia. A partir desse propósito, que já pegou os 2 dias e terceiro hoje, eu não serei mais a mesma. Eu serei uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa totalmente mudada, uma pessoa totalmente mergulhada na presença de Deus. E eu vou te falar algo. Tem lugares, no mar alto mesmo, que para você mergulhar, você precisa de acessórios preparados para você chegar até uma certa profundidade. Você não consegue mergulhar sem alguns equipamentos. A presença de Deus é a mesma coisa. Você pode até mergulhar ali no raso. Quando você foi criança, não sei você, mas quando eu era criança tinha uns rios perto da minha casa e a gente brincava muito nos rios. E os rios eram desse tamanho assim, ó, raso. E aí o que a gente fazia? Uma mão bate, a outra segura. A outra mão bate, a outra segura. Você fala assim, nossa, eu sei nadar. No raso, quem que não sabe nadar? Quem que se afoga no raso, gente? Pelo amor de Deus, quem que se afoga no raso? Né? Então, ali, você pode até nadar, mas você se enganar. Você enganar você mesmo, dizendo assim, ó, eu nado na presença de Deus, eu mergulho na presença de Deus. No raso você tem mergulhado, você está enganando a você mesmo. Você está vivendo uma vida de enganação, uma vida que, se você olhar para dentro de você, você não se reconhece. Mas a partir desse propósito, existirão aqui, nesse grupo, seja aqui no Google Meet, com 86 mais 8, 94 mulheres, 92 mulheres, não sei, alguém quiser contar aqui para mim, 92 mulheres aqui no Meet e mais 142 aqui ao vivo, fora as que vão assistir depois. Pelo menos nós não seremos mais as mesmas.
Nós seremos mulheres, homens de Deus, mulheres de Deus, que mergulham no profundo. Só que, como eu falava para vocês, para você mergulhar em mar alto, você precisa de equipamentos. O que é esse equipamento que nós vamos buscar? Como é que a gente vai mergulhar? Buscando a presença de Deus. O nosso equipamento é isso aqui, a palavra. O único equipamento. E vou te falar mais algo, mais uma coisa. Em alto mar, tem certos lugares que eles são inacessíveis. Sabe por quê? Se a pessoa ela passar daquele nível para baixo, a pressão é tão grande, que equipamento nenhum consegue fazer ela ficar lá embaixo. Ela morre devido à pressão que existe lá dentro. Mas isso em alto mar, muito alto mar mesmo. O ser humano, ele consegue acessar até certo ponto, já com equipamentos. E sem equipamentos, então, ele nem chega. E tem lugares que mesmo com equipamentos o ser humano não chega. Tem lugares em mar alto que o homem não conhece. Tem lugares na presença de Deus que pessoas ainda não conhecem. Eu quero acessar lugares que eu nunca acessei e que estão disponíveis para mim, estão disponíveis para você. Você quer acessar esse lugar? Você vai voltar comigo na próxima live às 23h55. Mas esse compromisso ele não é comigo, mas eu só quero que você volte se realmente você for fazer esses 21 dias. Irmã, eu cheguei até aqui, mas eu não tô afim. Talvez num próximo, fica esperando mesmo o próximo. Se existir um próximo, se Jesus voltar nesse meio termo, você já sabe. Então, só volte, só esteja aqui se realmente você estiver disposta a entrar no secreto com Deus, a mergulhar no profundo com Deus, a estar realmente em um lugar onde você nunca esteve. Como eu falei para você, esquece o que você já viveu daqui para trás. Esquece. Foi gostoso? Foi uma delícia? Foi. Experiências que você já teve foram incríveis. Mas o que você vai viver daqui para frente, você vai ter que escrever, porque vai ser uma melhor do que a outra. Relate, escreva, peça para a inteligência artificial criar imagens para você, mas registre toda e qualquer, por menor que seja, registre, porque eu creio que vai ser uma melhor do que a outra. Eu determino que a nossa vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. E olha, dorme, tá? Tem o seu momento no secreto com Deus, tem o seu momento de ficar, quietinha. Eu sei que é difícil ficar quietinha, mas você consegue. Do primeiro dia até hoje, foram 2 dias, né? Eu tenho certeza que já foi diferente do primeiro para o segundo. Eu tenho certeza que já foi diferente. E hoje vai ser mais diferente ainda, se a hora que acabar aqui você for para o secreto. A hora que acabar aqui, você correr para a presença de Deus e você ficar ali, quietinha. Você vai tentar falar alguma coisa? Lembra que você tem que ficar quietinha, porque é a hora dele falar. Lembra que ele respeita? Ele está respeitando a nossa fala aqui agora. Ele está respeitando o nosso tempo de falar. Mas na hora dele falar, nós também temos que respeitar e esperar, porque ele fala. E ele fala de uma forma tão tremenda. Ele te mostra de uma forma tão clara, de uma forma tão espetacular. Eu perguntei para Deus, quais das experiências? Ele é educado, é verdade, Laisa. Ele é educado. Eu perguntei para Deus, quais das experiências eu contaria para vocês? E me veio de um livramento que ele deu para mim e para minha família. Se tratando de livramentos, né? O livramento que ele deu para Pedro, os livramentos que eu recebi hoje durante o dia. Alguns anos atrás, aí, acho que 2 anos, mais ou menos, meu esposo passou por um período muito difícil. Algumas meninas já sabem desse testemunho, eu vou contar para aquelas que não sabem. E bem nos dias que meu esposo estava bem ruinzinho, bem no começo isso, né? Ele começou a adoecer, quase morreu, passou realmente pelo vale da sombra da morte. Mas Deus, em sua infinita bondade, o curou, manifestou a glória de Deus na vida dele.
Em um dos primeiros dias ali que ele começou a passar mal, nós tínhamos um culto marcado lá em Viradouro. E aí nós fomos. Nossa, mas assim, com a graça e bondade de Deus do nosso lado. E ele não estava conseguindo dirigir. E de noite eu dirijo só assim em últimos casos, né? Porque ele dirige de noite, durante o dia eu ajudo bastante, mas durante a noite eu prefiro até que ele leve, ainda mais aqui que as rodovias são pouco sinalizadas, tem algumas que já estão bem melhores, né? Graças a Deus, mas tem uns pontos que é bem difícil ali. E aí na hora da volta, ele falou, filha, não tô bem, você vai ter que levar. E aí eu falei, não, tudo bem. E eu tava tão cansada, que eu peguei aquela chave assim, pela graça e misericórdia de Deus. A Roberta tá falando, eu lembro. A Rô vivenciou do meu lado, esteve do meu lado assim o tempo todo. Foi um anjo mesmo, ela, a família dela, foi um anjo mesmo que Deus colocou do nosso lado. Não só ela, como muitas pessoas aqui, muitas. E no caminho, eu lembro que o cansaço começou a bater. A Sossô já tinha dormido, o pastor pegou no sono, graças a Deus, porque ele estava à noites, né, sem dormir, passando muito mal. E eu acordada com ele noites e dias, noites e dias. E o cansaço começou a bater naquela rodovia. E naquela semana, Deus tinha me dado uma palavra, que é Salmos 32:8, onde fala, eu instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. E aquela palavra estava pulsando dentro de mim o tempo todo. E quando eu percebi que os meus olhos já estavam piscando assim, com dificuldade, eu estava com sono. E ainda a gente estava em pista dupla, né? 2 vai e 2 vem. Graças a Deus. E quando eu dei por mim, o carro tinha saído da pista. Começou a pegar o canteiro. E aí eu senti aqueles assim, sabe, assim? Eu esqueci o nome daquele negócio, esqueci. Enfim, é uns negocinho na pista que realmente tá ali para te acordar. Só que o carro já tinha saído bastante, né, da rodovia, e eu voltei com o volante rápido. E nessa hora que eu voltei com o carro, olho gato, não é o olho de gato, meu amor. O olho de gato, ele é espaçoso, né? Eu acho que deve ser 1 metro de distância. Esse é realmente quando o carro é aquela linha bem no canto, assim, onde você já entra pro acostamento, assim, sabe? Tartaruga, não sei se é tartaruga, Bel. Enfim, é uns negocinho que faz assim com o carro, sabe? Você realmente acorda. E naquela hora que eu puxei o carro de novo pra rodovia, eu vi 2 pés gigantes, mas eram muito grandes, assim, com sandálias e dando passos na minha frente, assim. Eu entrei em lágrimas naquele momento, porque foi uma experiência inigualável e para mim é muito nítida ainda na minha visão. Acreditem quem quiser acreditar, eu sei que se você está aqui, você acredita nisso. E esses pés com essas sandálias, né, antigas, você já sabe do que eu estou falando, e eles iam andando assim, ó, bem devagar, assim, na minha frente, assim, eram pés bem lentos, assim, e era como... o Maurílio. Maurílio, saudade, querido. Meu Deus, que saudade de vocês. O Maurílio tá falando que é tartaruga. Então, se é tartaruga, o Maurílio diz, tá dito. E eu vi essa pessoa incrível, pai maravilhoso, conforme ele dava esses passos, como se tivesse vindo coisas escuras no meu caminho, assim, na minha frente, na minha direção, e como se ele abaixasse assim e com a mão dele assim, ó, ele empurrava para desviar do meu caminho. Foi algo muito rápido, mas muito nítido. Eu acredito que uns 4 passos ali eu consegui ver nítido, e ele indo bem adiante de mim assim, e conforme vinha coisas escuras na minha frente, assim, na reta do carro, ele agachava assim e tirava com a própria mão, assim, ó, afastava, e aí eu conseguia passar. E naquela hora me veio nitidamente o versículo daquela semana: eu instruir-te-ei e guiar-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Ali eu vi a promessa do Senhor se cumprindo. Na hora eu entrei em choro, eu tremia muito, porque era pra gente ter batido naquelas guias altas que tem, não sei se é assim que chama, ou até mesmo em outro veículo, porque em seguida já começava aquelas vias de mão dupla.
Então, assim, ali eu vi um grande livramento. Meu esposo soube disso há alguns dias atrás, que eu contei para ele não sabia disso. E então, assim, até quando você dorme, querido, até quando você dorme, querida, Deus te protege, Deus te guarda, Deus te livra de todo perigo, de toda afronta do capeta, de toda obra maligna que ele tente contra a sua vida e contra a sua casa. Maior, mas muito maior mesmo é o nosso Deus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus purinho, é bem isso, Maria. Deus purinho, foi Deus purinho ali na frente. Né? E os detalhes, gente, parece algo maluco mesmo, parece algo de outro mundo. Os detalhes da sandália, sabe? Aquelas sandálias antigas, né? E como se eu visse apenas do joelho para baixo, para você ter noção do tamanho, eu só via do joelho para baixo. E como se tivesse uns panos assim que caíssem, né, na perna dele. Surreal, irmã Inês, exatamente. E as sandálias, e ele dando passos assim, o carro na mesma velocidade que eu tava, mas os passos dele assim, ó, eram passos lentos, e eu via ele se agachar assim e tirar aquela escuridão que vinha contra a minha vida, minha família. Então, assim, a partir de hoje, lembra disso, toma posse dessa bênção, você vai deitar e você vai dormir a noite inteirinha. Nunca mais a insônia vai fazer parte da sua vida, nunca mais você vai dizer, nossa, dormi, mas nem descansei, acordei cansada. E eu tô tomando posse disso pra minha vida. Porque quantas vezes fui dormir, até dormi uma boa noite, mas acordei cansada. Aquele cansaço, parece que se você pudesse dormir o dia inteiro, mesmo assim não seria suficiente. Eu estou tomando posse disso, que independente do tempo que eu dormi, irmã, mas o necessário é 8. Uai, mas quem disse que todas as noites a gente consegue dormir 8? Tem noites que a gente dorme 3. Tem noites que a gente dorme 5, tem noites que a gente dorme 9, tem noites que a gente dorme... Enfim, são aleatórios, né? Mas independente do tempo que você dormir, vão ser horas restauradoras em nome de Jesus. Você vai deitar no colinho do Pai e você vai dormir profundamente. Você vai dormir confiante que Ele está guardando, cuidando, livrando você de todo mal e de todo perigo em nome de Jesus. Amém? Mas não vai dormir sem falar com Ele, não. Não vai dormir sem entrar pelo menos um pouquinho no secreto com Ele. Em nome de Jesus, você vai ver que isso vai fazer toda a diferença na sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Prepara já aí a sua água. Prepara também o seu azeite. Não esquece de ungir a sua casa. Não esquece de ungir a sua família em nome de Jesus. Amém? Oremos então. Pai, muito obrigada, Jesus. Obrigada por esta palavra. Obrigada, Jesus, por mostrar para nós o seu cuidado tão detalhista, tão minucioso. Meu Deus, obrigada. Obrigada, Jesus, por cada livramento que eu soube e por aqueles que eu também nem soube, mas o Senhor livrou. Eu sei, Pai, eu sei que é um tempo de livramentos. Eu sei que é um tempo de cuidado do Senhor com o teu povo. Meu Deus, e por isso eu oro nesta madrugada, que esse propósito chegue no maior número de pessoas possíveis, Pai. Que esse propósito alcance o coraçãozinho daquela mãe, o coração daquela esposa, o coração, meu Deus, daquele pai de família. Meu Deus, que esse propósito, meu Deus, atinja o alvo que o Senhor deseja que ele atinja. Meu Deus, que esse propósito, meu Pai, alcance, meu Deus, pessoas da alta classe, da menor classe, meu Deus, daquele que tem muito, daquele que tem pouco, daquele que não tem nada e daquele que tem tudo. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, porque não é sobre a matéria que nós estamos falando sobre uma vida no altar, nós estamos falando sobre uma vida no secreto, nós estamos falando de uma vida na profundidade com o Senhor, meu Deus, e não uma vida, meu Deus, de aparência, não uma vida, meu Deus, em que nós falamos da boca para fora, não, porque nós não precisamos, Pai, não precisamos ficar falando nada, não, nós precisamos viver, nós precisamos mergulhar nessa presença, nós precisamos, Pai, desse tempo de comunhão, desse tempo de ficar a sós, de ficar, meu Deus, ali, como em muitos estudos, meu Deus, muitas medicinas, meu Deus, fala sobre o tempo de meditação
Meu Deus, e o nosso tempo de meditação, o nosso tempo de ficar em silêncio é para ouvir a sua voz. Quer medicina melhor do que essa? Meu Deus, quer silêncio melhor do que esse? Nós nos silenciarmos todas as vozes para podermos ouvir a sua voz. Meu Deus, eu quero, Pai, como aquele louvor, meu Deus, da tua filha amada, meu Deus, aonde ele diz que eu preciso silenciar todas as vozes, menos a sua, Senhor. Todas as vozes ao meu redor precisam ser silenciadas. Meu Deus, e se for ver, 15 minutos é tão pouco. Meu Deus, mas já é um bom começo. Nós estamos, meu Deus, ensinando, Pai, estamos trazendo um novo ensinamento para o nosso cérebro, um desacelerar durante 15 minutos, aonde ali nós precisamos apenas confiar, apenas, meu Deus, ficar quietinhos, meu Deus, para receber o tão precioso que o Senhor tem para nós, essa dádiva, esse milagre, essa restauração, essa cura que nós vamos alcançar quando entendermos, Pai, que o silêncio é necessário. Meu Deus, o desacelerar, Pai, é necessário. Meu Deus, respirar fundo, meu Deus, poder ficar ali quietinha, meu Deus, poder ficar ali, Jesus, ouvindo a sua voz. Meu Deus, em nome de Jesus, leva-nos para esse tempo de comunhão. Meu Deus, o mais profundo, o equipamento nós já temos, Pai. O equipamento é a Tua Palavra, é a Bíblia. Esse equipamento que vai nos levar a dar esse mergulho, Pai, aonde nós não queremos mais subir, meu Deus. Não queremos mais voltar ao normal. Não queremos mais voltar, ó Pai, àquela vida que nós tínhamos antes do início desse propósito. Uma vida descompromissada, uma vida na correria, uma vida do instantâneo, tem que estar rápido, tem que ser acelerado, até para ouvir um áudio a gente coloca no acelerado, se não está no acelerado a gente não consegue mais ouvir no normal. Meu Deus, tira-nos dessa aceleração. Meu Deus, se está acelerado, Pai, é porque não está dentro do conforme, não está dentro do normal. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Deus, porque muitas vezes o inimigo está nos cegando com isso. Se ele não consegue, Pai, tirar a nossa concentração com outras coisas, ele coloca mais. Ele tem colocado tantos compromissos justamente para tirar o nosso foco. Meu Deus, mas nós estamos desacelerando. Nós estamos tirando o pé do acelerador, Pai, para que possamos andar na velocidade do Senhor, andar de mãos dadas contigo, Pai, e se for preciso dizer não, a gente dizer não, se for preciso, meu Deus, falar espera, agora não dá, não vou, não posso, Pai, porque a Tua palavra diz que é sim, sim ou não, não, passou disso, é procedência maligna. Então, por isso, nós te pedimos, nesse tempo de jejum que nós entraremos hoje, às 23h50 do nosso encontro, e à meia-noite nós abriremos esse jejum. Meu Deus, eu já te peço, nos ajuda, venha nos policiar, venha nos sondar e nos ajudar a permanecermos firmes e fiéis, Pai, constantes, sempre abundantes na presença e na palavra do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus eu oro, Pai, pedindo ao Senhor, nos sustenta, nos ajuda, Senhor, a permanecermos fiéis nesse propósito, porque eu sei que o Senhor vai nos trazer entendimento, discernimento, inteligência, meu Deus, sabedoria, meu Deus, como o Senhor deu para Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Pai, o Senhor deu a eles, Pai, o Senhor vai dar para nós, Pai, porque tem coisas nas nossas vidas que precisam ser reorganizadas, tem coisas nas nossas vidas, Pai, que precisam tomar um rumo, precisam ser, meu Deus, colocadas no lugar certo, tá bagunçado, tá fora do lugar, meu Deus, em nome de Jesus, que com esse propósito a nossa vida venha se alinhar ao Teu coração, que o meu coração seja inclinado ao Teu coração, à Tua vontade, ao Teu querer, em nome de Jesus, Pai. Inclina o coração da minha família também ao Teu, inclina o nosso coração para viver a Tua vontade, em o nome de Jesus, Pai. Eu dou a benção para nossa água. Meu Deus, que estas águas sejam consagradas, abençoadas, que em cada partícula e em cada molécula tenha a bênção do Senhor, Pai. Porque o Senhor diz, Pai, na Tua palavra que o Senhor abençoa o nosso pão
e a nossa água. Meu Deus, e aonde tem bênção, Pai, a maldição é quebrada. Aonde tem o poder de Deus, o maligno não pode tocar, o maligno não pode agir, em nome de Jesus. Pai, eu já te agradeço por cada livramento que o Senhor deu e ainda dará para todos nós, em nome de Jesus. Assim oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Amém, amadas? Toma posse. Fica firme em nome de Jesus. E para você que está disposta a viver o novo, a viver o extraordinário, a viver o mergulho para nunca mais voltar para essa superfície natural, meia boca, amanhã não, hoje, às 11h55, 23h55, nós nos encontramos. Eu vou encontrar aqui mulheres que realmente querem o novo, as mulheres que realmente, os homens que querem, é só para mulheres? Não. É para homens também, é para mulheres de Deus, homens de Deus, que querem uma vida transformada, que querem sair desse rasinho, que querem sair dessa vidinha, né, essa coisinha leve. Não. Se for para mim viver, então tem que ser uma vida que agrade a Deus. Se for para mim viver com Deus, tem que ser, porque a Bíblia diz que é sim, sim ou não, não. Ou você é de Cristo ou você não é. Ou você está aqui nesse mundo para você servir, você adorar, para você fazer a vontade dele, ou você faz a vontade do maligno. Nossa, irmã, é assim? É. Não é eu que estou dizendo, é a palavra que diz. É sim, sim ou não, não. Em cima do muro, cuidado. Você pode cair do lado errado, você pode cair do lado que não é muito bom. Então decida-se, né? Escolha o caminho que você quer seguir. E se for o caminho da presença de Deus, eu te aguardo aqui daqui a pouco, até agora mesmo, às 23h55, tá bom? Um beijo grande, vai, corre lá pro secreto que ele quer te encontrar, ele tá te esperando para te dar uma experiência nova, ele tá te esperando para te levar para um lugar lindo, para um lugar surreal, em nome de Jesus. Tchau, queridos, porque eu vou também e a gente vai se encontrar com ele em nome de Jesus. Beijo, queridas, em nome de Jesus.